Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre trenas. Vamos lá, pessoal! Bem, pessoal, eu trouxe esse tema para vocês, trenas, uma ferramenta usada no dia a dia do eletricista. Algumas pessoas ainda têm algumas dúvidas sobre algumas características da trena que eu vou falar para vocês. Então eu vou mostrar um pouco sobre trenas, vou falar algumas características que eu acho legal, mesmo para quem está começando ou para quem já trabalha há algum tempo que às vezes não conhece todas essas características, tá? Eu tenho aqui para vocês 4 trenas, tá? 4 modelos de trenas. 2 modelos de trenas são trenas de bolso, essa trena que a gente conhece, que é a mais comum. Eu tenho aqui uma trena longa e eu também tenho aqui um medidor laser, né, de distâncias. Tem gente que chama de trena laser, tá? Todas essas 4 trenas aqui, elas têm a mesma função, que é medir, né, tamanhos. Basicamente, elas fazem a mesma coisa, elas só são feitas e produzidas de materiais diferentes, com corpos diferentes, né, tecnologias diferentes. Mas uma coisa que diferencia algumas trenas, né, é a questão das escalas que elas cobrem. Vai aparecer na tela aí para vocês agora, é uma imagem que tem 2 escalas de trena. Tem a escala métrica e a escala métrica e polegada. Então é uma diferença que a gente já começa a perceber entre as trenas, é ter a escala métrica e a escala métrica e polegada. Uma outra imagem que vai aparecer aí para vocês está também mostrando uma escala de pés, tá? A escala métrica com polegadas e pés. Na maioria das trenas que tem escala métrica e polegada, também tem junto a escala de pés. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Então eu tenho aqui 2 trenas e essas 2 trenas, elas se diferem com relação às escalas que elas cobrem. Essa trena que eu acabei de abrir aqui é uma trena métrica com polegadas e pés, e essa segunda trena é uma trena que só tem a escala métrica. Vocês podem perceber aí, pessoal, que essas 2 trenas, elas possuem escalas diferentes. Eu tenho uma escala métrica, uma escala com polegada, e eu ainda tenho aqui a escala de pés, tá? Um pé é aproximadamente 30,5 centímetros. E essa segunda trena aqui, ela só tem a escala métrica, então ela só me mostra centímetros, milímetros e metros, tá? Essa é uma das diferenças básicas entre trenas, né? Saber escolher se a trena vai te atender só com a escala métrica ou se vai te atender também com a escala de polegada. Uma coisa que eu acho interessante falar sobre as trenas, pessoal, que era até uma dúvida que eu tinha quando eu comecei a trabalhar, é com relação a essa folga que a gente tem aqui nesse suporte, na ponta da trena. Vocês podem perceber que tem uma folga aqui nas trenas. Essa folga, ela é planejada, né? Quando você vai medir alguma coisa puxando a trena, ela tem que folgar um pouquinho para frente. Quando você vai medir alguma coisa empurrando a trena, ela tem que folgar. E aqui na parte milimétrica já é desconsiderado essa diferença, ela já é calculada para ter essa folga mesmo. Então, sua medição ela não vai estar errada, essa folga é natural das trenas. Então, com relação à trena de bolsa, a gente ainda tem alguns acessórios, que é o botão de trava, para poder travar a trena, e o botão de freio, né? Essa aqui, por exemplo, não tem o botão de freio. Essa aqui tem a trava e tem o botão de freio embaixo. Então, quando eu tiver com a trena aberta, eu posso frear ela só através do botão aqui embaixo. Então, você consegue frear ou mesmo travar com o botão de trava, ok? E um outro acessório que vem na trena é a opção para você pôr ela no cinto ou no bolso. Então isso aqui é uma trava que você coloca no bolso ou no cinto. Ambas as trenas têm, tá? São 2 modelos de trenas da Start, uma de 8 metros e a outra de 5 metros. Geralmente a gente vê trena de 3, 5, 8 metros e trenas maiores. Então essas aqui são as trenas de bolso, né? As trenas mais comuns que a gente vê por aí. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, a trena longa. Essa trena longa aqui, pessoal, ela é usada principalmente para a medição de grandes áreas, grandes terrenos, né? Então eu tenho essa trena aqui, que eu tenho a fita que ela vai marcando os metros, tá? Essa é uma trena de 30 metros.
Vocês podem ver que ela tem um carretel aqui. Então essa trena é usada geralmente para fazer medição de terreno, grandes áreas, né? Grandes espaços, tá? Então essa é uma trena de 30 metros. Você acha outros modelos, né? Tem algumas que você finca ela no chão e vai puxando a trena. Essa aqui é solta e ela tem o carretel que você vai puxando a trena. Então essa trena longa vai ser utilizada aí para fazer medição de terrenos e grandes áreas. Ela é feita um material que é maleável, né? Ao contrário da trena de bolso, que é feita de um material metálico, a parte de medição. Então essa aqui é feita de um material maleável para poder facilitar na hora de esticar, na hora de fazer as medições de grandes terrenos. Por último, eu tenho aqui para vocês, pessoal, uma trena laser, né? Um medidor laser para distância. Esse medidor laser, pessoal, ele é muito prático. Ele faz a medição através de um laser. Então eu consigo apontar para um lugar e ele faz a medição. Então a gente tem aqui, vocês podem ver a luz laser aqui, e aí a gente consegue fazer a medição dessa distância. No caso aqui, 0,230 metros, então 23 centímetros. Por que 23 centímetros? Está bem próximo da minha mão. Porque na verdade ele sempre conta do final da trena. Que o método de usar é você encostar a trena numa parede, mirar essa trena para outro lado, né, e fazer a medição. Então aqui ele está medindo a distância daqui até a minha mão, que no caso deu 0,229 metros ou 22,9 centímetros, tá? Essa trena ela tem algumas vantagens, que ela pode fazer medida de área, por exemplo. Então, por exemplo, eu vou medir a parede que está lá na frente. Então, daqui até na parede, eu tenho 2,11 metros, né, desse fundo até a parede que está lá na frente. Quando eu viro ela aqui, ó, vou medir agora até a parede na outra posição. Então ele mediu a outra parede, daqui lá tem 1,18 metro. Então no total eu tenho 2,5 metros quadrados, tá? Então ele já faz a medida quadrada e ele ainda também pode fazer a medida cúbica. Eu consigo medir para cima e ter a área cúbica de um espaço. Então ele faz a medida de distância, a medida de área e a medida cúbica, ok? É uma das opções de trena, né, que a gente tem, são as trenas laser. Então a gente tem diversas opções no dia a dia. Então eu acho muito importante a gente sempre ter uma trena. O eletricista, ele sempre tem uma trena. Eu tenho uma trena na caixa de ferramenta, eu tenho uma trena que fica no carro e eu tenho uma terceira trena que eu costumo andar com ela, né, no bolso mesmo, né, quando eu estou em atividade. E eu deixo sempre uma trena no carro, porque às vezes a gente está próximo à casa de alguém, a pessoa pede um orçamento, pede para dar uma olhada numa atividade, e aí você vai precisar da trena para fazer alguma medida, medir uma quantidade de cabo, medir o tamanho de uma parede, a distância entre o interruptor e a lâmpada, por exemplo, para fazer uma medida de cabo ou de eletroduto. Então é sempre importante ter uma trena, né? Eu tenho 3, na verdade, uma que fica no carro, uma que fica na caixa de ferramenta e uma outra extra que eu costumo andar com ela no bolso, tá? Então eu sempre trabalho com algumas trenas. Então eu queria mostrar essas características para vocês, né? Falar um pouco sobre as escalas das trenas. Todas essas trenas aqui são da Start. Aqui na parte de baixo do vídeo você encontra informações sobre elas. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que queremos responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever e receber todas as nossas atualizações. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.